Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, vamos para a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje, ela vai dar uma continuidade na aula da Priscila. Na semana passada ela falou das duas portas, né? Da porta larga e da porta estreita. E hoje a gente continua a dizer, depois que eu entro pela porta estreita, eu também tenho que me livrar de algumas bagagens. Bagagens que podem ficar pesadas. Então, a primeira bagagem que eu preciso me livrar é a bagagem chamada pecado, né? Como vocês sabem, o que é pecado? Todo mundo sabe, né? A gente sempre aprendeu desde o departamento primário, né? Lá na igreja, nos cultinhos, ou quem não era, sabe que pecado é aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que distorce a lei de Deus. E quando a gente começa a se livrar dessas bagagens, a gente consegue entrar pela porta estreita. Mas a gente só consegue se livrar dessas bagagens, além do pecado, a gente precisa se livrar de uma outra bagagem chamada eu. Como é que eu posso me livrar dessa bagagem? Isso aqui, gente, está se referindo ao momento que a gente passa a deixar as coisas do velho homem. Aqui vocês estão vendo uma cruz, né? Vamos dizer que eu estou aqui. Jesus levou sobre si toda a minha bagagem. Ele quer deixar o meu fardo leve. Então, além disso, além do meu eu, do meu velho homem, que eu tenho que deixar aqui, dos meus pecados, eu também tenho que deixar algumas coisas que acontecem diariamente comigo, que é o orgulho, a mentira, a vaidade, a preguiça, podemos dizer também que o nosso egoísmo. Quando a gente deixa tudo isso aqui na cruz de Cristo, o nosso fardo se torna leve. A Bíblia fala que o nosso fardo, que Ele quer carregar o nosso fardo e Ele quer deixar o nosso jugo suave. E só através de Jesus que isso é possível. E quando a gente aprende sobre essa questão de deixar a bagagem, a gente entende que a gente só vai conseguir através da cruz de Cristo. Vocês vão ver um depoimento do Marcos logo, que ele fala um pouquinho dessa questão de deixar algo por Jesus. Porque você deixa e não é uma coisa que você faz e que vai te ser custoso. É uma coisa que você vai ter prazer em fazer. Então não é uma coisa que é difícil. E quando a gente recebe Jesus no nosso coração, quando a gente deixa o nosso eu aqui, a gente passa a fazer isso, a gente quer buscar uma vida santa, uma vida de santidade. E com isso é a forma que se torna leve nosso fardo, uma vida de santidade. Muitas vezes a gente lembra que a gente precisa saber que o mais importante na nossa vida passa a ser Jesus, a nossa vida com Jesus. Existe uma história que fala na lição de um indiano e ele sofreu muito por amor ao nome de Jesus. Ele era muito jovem, ele tinha 14 anos e ele aceitou a Jesus no seu coração. Vocês não acreditam. Até a própria família dele quis matar ele. O pai falou assim, é melhor que ele seja morto do que ele seguir esse Jesus. E sabe o que aconteceu, gente? Eles colocaram esse menino 3 dias amarrado dentro de uma fossa. E quando eles foram retirar, eles tinham certeza que esse menino tinha morrido. Mas ele não morreu. E ele foi um verdadeiro discípulo. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor nunca me abandonará. Então a nossa lição de hoje, ela fala isso,
que a gente precisa deixar na cruz e fazer com que tudo isso fique muito leve, muito leve. Vamos agora ver o depoimento do Marcos e logo em seguida vocês vão ver um outro depoimento de que quando a gente abandona, a gente deixa o velho homem, a gente abre mão de algumas coisas pelo Senhor. E, gente, tenham certeza que é quando você deixa tudo isso aos pés de Jesus, Ele vai cuidar de você, Ele nunca vai te abandonar. A Bíblia fala, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E aí Ele vai trabalhando na sua vida, Ele vai fazendo você crescer, você amadurecer. E aí você se torna um verdadeiro filho de Deus, um discípulo de Jesus, que vai entrar lá naquela portinha estreita e vai receber de Jesus apenas bênçãos. Tenha certeza disso. Vamos orar nesse momento e depois vocês vão ouvir o depoimento, tá bom? Senhor Jesus, eu quero que o Senhor colocar nas tuas mãos a vida de cada adolescente, Pai. Oh Deus, vai ser com eles agora, nas casas deles, nos lares. Deus, dá sabedoria para eles, Pai. Que eles deixem na cruz o velho homem, as coisas que não te agradam, Pai. E que eles possam ser filhos teus, Senhor, santificados, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom dia, meninos. Bem, a Raíssa está aqui comigo e a pergunta é: o que, se eu já desisti de algo que eu muito gostava, ou que muito amava, por amor a Cristo? E o que eu tenho para falar para vocês nessa manhã é: tive algumas coisas que eu amava demais e eu abandonei por amor a Cristo. Tive deuses que eu adorava antigamente, que era o futebol, era corintiano doente, gostava do time mesmo, colocava como minhas prioridades. E hoje eu tenho também o cigarro, que foi uma das coisas que eu abandonei. Logo quando eu me converti, eu abandonei o cigarro, parei de fumar com isso. Mas o mais importante de tudo é que, na verdade, não é o que eu deixei de fazer por amor a Cristo, mas é o que Cristo fez por mim. E esse é o maior amor que a gente tem. Quando Cristo morreu naquela cruz pelos meus pecados, ali sim foi a maior grandeza de amor que Ele tem por mim. E tem um texto bíblico que eu gosto muito, que eu levo para a minha vida, que está lá, que é um testemunho do apóstolo Paulo, que ele fala a Timóteo, que ele pega e fala assim: fiel e digno de toda aceitação é essa palavra, que Cristo veio ao mundo para me salvar, e no qual eu sou o maior dos pecadores e não merecia ser salvo. Então o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: entreguem a vida de vocês ao Senhor Jesus Cristo, deixe Ele fazer a transformação na vida de vocês, e vocês vão ver que muitas coisas que vocês faziam ou fazem que desagrada ao Senhor, ela vai sumir da tua vida como se tivesse limpado. Porque eu falava muito palavrão, eu vivia uma vida que desagradava ao Senhor, e hoje, pelos frutos do Espírito, eu consigo, muito difícil, mas eu tento agradar ao Senhor. E se eu falar aqui que eu sou 100% correto, eu vou estar mentindo, porque eu tenho minhas falhas, eu tenho meus pecados. Mas Deus, Ele é maravilhoso, e eu tenho certeza que a misericórdia dEle se renova a cada dia na minha vida, e eu tenho certeza que Ele tem me sustentado e tem me feito viver essa vida de amor a Ele. Mas na verdade é o seguinte: não foi o que eu deixei de fazer por amor a Cristo, mas é o amor que Cristo tem pela minha vida, e sem eu merecer nada disso. Então o que eu deixo aqui para vocês é isso: que o principal, que foi o mais nítido, foi aquela vida que eu falava de palavrão, e retirar o cigarro da minha vida, que era um vício que me prejudicava a minha saúde e não era legal e não agradava ao Senhor. Por quê? Porque danificava o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Tá certo? Então o que eu quero deixar para vocês é essa mensagem, e dizer para vocês sim, que eu deixei sim algumas coisas para trás por amor a Cristo, mas o maior de todos foi o amor de Cristo na minha vida. Valeu, galera, Deus abençoe cada um de vocês. Beijão, e eu tô doido para abraçar cada um de vocês, beleza?